Prece do Natal, do Espírito Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltaste na manjedoura por luz nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Releva-nos. Se muitos de nós trazemos saudade e cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria. Sabe, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouros e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos de Ti que volveste dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no topo dos altos edifícios em que amontoamos reconforto, sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamos a excelência dos teus ensinos, agarrados ao supérfluo, esquecidos de que não guardaste uma pedra em que repousar a cabeça. E ainda agora, quando te louvamos, quando te comemoramos o natalício, louvamos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca tivemos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que, em te lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoe e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faze-nos mais simples. Enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança, derrama o bálsamo de tua bondade sobre as nossas preces e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre as lágrimas de júbilo que nos vertem da alma, a sublime canção com que os céus te glorificam, o berço de palha, ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Meus queridos amigos, na noite de hoje nós temos a felicidade de poder estar nessa casa com o Comunhão Espírita de Brasília, que nos acolheu, e ainda para ministrar uma palestra sobre o Natal com Jesus. Queremos saudar a todos os amigos e familiares que se encontram aqui, os nossos irmãos que nos acompanham pela tvc.com, a TV do Conselho Espírita Internacional, no canal 11, e também pela rádio web e também pela TV web da Comunhão Espírita de Brasília. Na noite de hoje nós iremos fazer um estudo pormenorizado de todas as questões que envolvem o Natal. Não vamos estudar o que é historiografia, o que os historiadores, os pesquisadores têm já consagrado como certo ou como duvidoso. Mas nós iremos, em vez de atentar a essas polêmicas, fazer como o próprio codificador Allan Kardec se propôs a fazer em o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele percebeu que aquela obra, o Evangelho, trazia cerca de 5 partes: os atos comuns da vida de Jesus, as profecias, os milagres que ele realizou, as palavras, as expressões que deram origem a muitos dogmas da igreja. E havia uma parte, a 5ª, que era incontestável, justamente o ensino moral, o código moral para todo o universo
E ele vai estudar então os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos estudar o que nós podemos aprender dessas tradições, desses conhecimentos religiosos e do próprio povo, que vem sendo trazido aos longos dos séculos a respeito da vinda do Mestre. Então, vamos primeiro contextualizar. Quando Jesus vem à Terra, o Espírito Humberto de Campos, na introdução do livro Boa Nova, fala do que ficou conhecido entre os historiadores como a Pax Romana. Era a época do imperador Otávio Augusto, que durante o seu governo, Roma experimentou um crescimento, uma paz jamais vista. E Humberto de Campos então vai nos trazer esse texto. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo, Otávio Augusto. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda parte, levantavam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis, inesquecíveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito Livio e Mecenas como favoritos dos deuses. Em todos os lugares, lavravam-se mármores soberbos, esplendiam jardins suntuosos, erigiam-se palácios e santuários, protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e justiça no oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue, e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos sabores de sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. E sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam estes versos de merodeira beleza. Ó sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sem igual, que nunca se possa ver algo maior do que Roma. E ele se comovia. É que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiriam saber, no seu reinado, que a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração de amor e de beleza. Assecavam-se de Roma e do mundo, não mais espíritos belicosos, guerreiros, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiram dos andrajos, das roupas maltrapilhas, dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinamentos do Cordeiro. Imergiam nos fluidos do planeta os que se preparariam à vida do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se trazia na paz e no júbilo do povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial.
Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa de noivado, a que Jesus se referiu no seu ensinamento imorredor. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével, inapagável para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso no mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas divinas profecias do Apocalipse. Então nós vamos tentar fazer algo hoje parecido, falar do início, da chegada do Mestre e da Jerusalém libertada, do reino de Deus, do mundo de regeneração entre nós. Já que o mundo não acabou, né? Dia 21 de dezembro, como estava todo mundo aí preocupado. Bom, e quando Jesus nasceu? Nós vimos aqui pela leitura da belíssima mensagem de Vinícius, né, o pseudônimo de Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, que ele pergunta, né, será que Jesus nasceu em nós? Quando foi realmente que Jesus nasceu para cada um de seus seguidores? E quando é que ele vai nascer, ou já nasceu, em nossos corações? Então, os estudiosos descobrem, afirmam, que Jesus muito provavelmente não nasceu no ano 0. Ele nasceu no ano 6 a.C., ou no ano 5, no ano 7. Porque no próprio Evangelho diz, não é, que ele vem à terra antes da morte de Herodes o Grande, não de Herodes Antipas, que foi quem, não é, crucificou Jesus, né, na época da crucificação. Agora, ele desencarna realmente no ano 33 da era cristã. Então é provável que Jesus então deixe a terra aos 39 anos de idade, e não aos 33, como a gente costuma ver. Veja que a gente vai fazer aqui essas pontuações da historiografia, não é? Atualizando, porque o Espiritismo anda passo a passo com a ciência. E quando foi a data nazarena? Foi dia 25 de dezembro? Não. Ninguém sabe a data exata do nascimento de Jesus. Mas pela narrativa dos textos que nos chegam, não é? Os evangelhos tiveram muitos problemas de deturpação, de tradução, de interpolação, de adaptação aos interesses das diversas épocas. Nós vamos ver então que pela narrativa disse que naquela noite havia pastores cuidando do rebanho. Ora, se fosse 25 de dezembro, inverno no hemisfério norte, o frio seria tão grande que os pastores deixariam as suas ovelhas nas manjedouras e não no campo. Então, por causa disso, eles acreditam que Jesus nasceu entre o mês de março, de abril, o mês de Nissan, que era onde a atmosfera estava melhor, não é? Em plena primavera. Então, o Natal deve ser todo dia para nós, né? Não somente o dia 25 de dezembro. E o que aconteceu então? Por que marcaram o dia 25 de dezembro, Nazareno? Bom, como vocês sabem da história, que o povo cristão era perseguido por Roma. Só que, quando Constantino, o imperador romano, estava à frente dos seus exércitos, ele vai enfrentar uma batalha contra um general chamado Maxêncio, que era também um dos candidatos à coroa, porque o império estava dividido. E ele não calcula muito bem quando vai
com suas tropas para enfrentar Maxêncio, descobre que ele estava em muito maior número. Ia ser uma batalha muito difícil. Alguns dizem que até de 11 para 1, mas os historiadores imaginam que de 4 para 1. Ele fica aflito, mas num pôr de sol ele vai ter uma visão mediúnica e vai perceber uma cruz iluminada e sob ela a inscrição Inoc, signo vinces, que em latim significa por este sinal vencerás. E as duas letras em grego, as iniciais de Cristo. E ele então manda inscrever nas bandeiras, nos estandartes dos seus guerreiros, e parte para a batalha, toma um novo brio, enche-se de coragem e vence Maxêncio na ponte Milvia, sob o rio Tibre, às portas de Roma. E aquela batalha foi decisiva para a sua dominação. Então, a partir desse instante, ele fica acreditando que a sua vitória foi graças a Jesus. E sua mãe, Helena, vai pedir para que os generais erigissem templos em homenagem a Jesus em toda parte. Mas nós sabemos que Roma era pagã, tinha vários cultos de outros deuses. E o que é que a igreja vai fazer em determinado período? Nós vamos ver, inclusive Helena vai ser canonizada depois, vai se tornar Santa Helena. Mas havia muitas festas, não é? Nesse período que marca o solstício de inverno. É o dia mais curto do ano. É quando nós estamos no auge do inverno. Entre, normalmente, dia 21 de dezembro, no hemisfério norte, próximo de 21 de dezembro, e no hemisfério sul, aqui no Brasil, 21 de junho, aniversário da minha querida mãe, não é, Glaucineide, a quem devo a existência e muito amor. Então, vejam que era uma época em que todos os povos cultivavam, faziam festas, não é? Ao deus Mitra, por exemplo, não é? Que era um deus persa, mas também cultuado por muitos romanos. Havia também a crença, nos ensina o professor José Raul Teixeira, em uma palestra realizada na Federação Espírita do Paraná. Ele vai dizer que se cultuava o deus Apolo, Febo, em Roma, que acreditava-se ser aquele que iria puxar o carro do sol para que o inverno não fosse tão rigoroso, para que a primavera viesse logo. Então eles faziam muitas festas, as chamadas Saturnálias, em homenagem também a Saturno. Era uma época sempre de festas. E eles libertavam os escravos, era também chamado Festa dos Escravos. Davam mais oportunidades àqueles, né, aqueles servos, prazeres, aumento da cota de alimentos, não é? Muita sensualidade. Faziam vários dias de festa, normalmente 3 dias de festas. Havia em Roma sanitários e vomitórios públicos. As pessoas comiam e depois vomitavam para depois comer mais. E se embriagavam. Bem diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje nas ceias de Natal também é quase isso, né? Mas vejam de onde vem. Então a igreja, para substituir aquela festa pagã, vai estabelecer, olha, vamos substituir essa festa por uma festa cristã. E vai instituir 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, para que não se cultuasse mais ao deus Mitra, ao deus Apolo, ao deus Saturno. E quem é Papai Noel Nazareno? Bom, Natal significa nascimento, Noel é Natal em francês, e em Portugal, vocês devem ter visto, não é? Uma reportagem recente, ele é chamado de Pai Natal, não é Papai Noel. Mas acredita-se que é um bispo da Turquia, São Nicolau Tamaturgo, não é? Arcebispo de Mira, na Turquia, que no século IV, não é? Costumava ajudar anonimamente. Então consta-se várias histórias, por exemplo, de um vizinho que estava com uma filha para casar, ele não tinha dinheiro, e então ele tinha recebido uma grande herança. Ele, muito bondoso e generoso, colocou várias moedas de prata e de ouro num saquinho e arremessou pela janela, anonimamente. E aí começou, quando a outra filha foi casar, ele fez a mesma coisa, e flagraram-no e descobriram que era ele. E aí começou a se divulgar essa crença, não é? E ele vai então se tornando. Nazareno, e é errado a gente ensinar sobre Papai Noel para as nossas crianças? Pessoal, não é que seja errado. O problema é que nós estamos mudando o foco, não é? Quem é o aniversariante? Se você perguntar para a criança, ela vai dizer que é Papai Noel. Eles nem sabem que é o nascimento de Jesus. Então nós estamos modificando, não é?
para o comércio. Esse São Nicolau, ele vai começando a receber, inclusive, uma indumentária. Agora, recentemente, uma empresa de refrigerantes mundial, ela vai colocar na sua divulgação Santa Claus, não é? São Nicolau, ele vestido de vermelho e branco, com um cinto preto. E aí se divulgou, e todo mundo acha que São Nicolau andava assim. Não andava, é por causa da Coca-Cola, a propaganda da Coca-Cola. Então vejam, e aí as nossas crianças não sabem, ninguém celebra, ninguém lembra. Vivemos estressados nas ruas. Viajo para Fortaleza, normalmente no Natal. Vou para visitar a minha cidade. E quando chego, o trânsito está um caos. Todas as pessoas estressadas, correndo atrás dos presentes, das festas, dos preparativos, dos enfeites. E ninguém está lembrando de que Jesus deve nascer em nosso coração. Então vejam que a gente não pode perder o foco. Agora, que alimentar aquela fantasia que as crianças gostam, não há nenhum problema, mas que a gente fale mais de Jesus. E vamos ver aqui quem foi, não é, que representou Jesus para todos nós. Não é? Então, reforça até a educação. A criança, olha, se você se comportar, Papai Noel vai lhe dar um presente. Não é? Então, os pais fazem esse tipo de informação. Árvore de Natal. Árvore de Natal. Era também, muitos povos cultuavam árvores, sobretudo o pinheiro, né? o carvalho sagrado de Odin. E, inclusive nos povos nórdicos, eles costumam, minha irmã morou na Dinamarca, é casada com um dinamarquês, e eles, em volta da árvore, eles ficam dançando e cantando hinos de Natal ao redor da árvore. Vejam como eles se dedicavam, agradecia, não é? a árvore que fornecia madeira, que fornecia, proporcionava as edificações, o alimento, o fogo, o calor, não é? Então vem tudo disso. As frutas secas, como chegava a época do inverno, muitas mulheres faziam desidratação das uvas, da uva passa e tantas outras, para que no inverno tivéssemos alimentos. Então daí também a tradição das frutas secas. A estrela de Belém, Nazareno. Bom, ninguém sabe exatamente se foi um cometa, se foi uma estrela, se foi uma supernova que irradiou, não é? Eles ficam conjecturando. No movimento espírita, há quem defenda que foi a corte de espíritos superiores que veio acompanhando Jesus, e grafando com aquele sinal para que os pastores e os chamados magos, que na verdade eram astrônomos, né? Mas naquela época a astronomia era considerada magia, viessem ao encontro do Cristo para que se cumprissem as Escrituras. Nós vamos ver que a vida de Jesus, nos Evangelhos, ela está adaptada às Escrituras, para que as pessoas acreditassem que Jesus é de fato o Messias, como ele é. Então, muitas coisas que nós vamos ver nas tradições dos Evangelhos é para confirmar as tradições antigas. Mas Orígenes, né, já criticava a adoção dessas tradições no ano de 245. Então, presente, não é? Mas é uma oportunidade também da gente dar um livro espírita, dar um DVD, enfim, não é? Mas veja que a gente fala muito de próspero ano novo, como se os bens materiais é que fosse mais importante. Nazareno e o presépio. Bom, quem fez pela primeira vez o presépio, a sua reconstituição, foi Francisco de Assis. Ele houvera visitado a Terra Santa, passou 18 meses viajando, conheceu os lugares que Jesus esteve, porque ele amava tanto a Jesus, que ele queria conhecer todos os locais do Cristo. E quando ele retorna a caminho, na cidade de Greccio, na Itália, ele vai fazer a reconstituição do presépio para que as pessoas pudessem saber um pouco do Evangelho de Jesus. Nós vamos mostrar aqui. É do DVD Clara e Francisco, da editora Paulinas. Vale a pena vocês adquirirem. É o mais fiel às biografias originais. E vamos ver não só a criação do presépio, mas também Clara no fenômeno de materialização. Ela, na noite de Natal, acolher nos braços o menino Jesus. Um fenômeno belíssimo trazido também pelas lendas, pela legenda entre os franciscanos.